Franciele Albuquerque de Lima e Laiane Ribeiro Costa. E o texto teve como título Violência contra a Mulher com ênfase nas relações conjugais. Compreensão acerca da dependência vivida pelas mesmas para com os seus parceiros. 15 minutos para apresentar. Boa noite a todos, todas. O tema da nossa CC é violência
desde aquela questão da submissão, as questões de a mulher antigamente não poder sair na rua sozinha, ou então ela não ter voz ativa para poder escolher alguma coisa. Muitas delas na época não podiam estudar. Também tem a questão da colonização, a época da colonização, onde muitos dos seus maridos tinham outras, né? Que é a questão da... eles tinham outras mulheres, no caso eram as escravas e as índias, né? Na questão da colonização. E isso também afetava, porque não deixa de ser um caso que afetava a mulher. De Ávila Neto também ele puxa para ele fala o seguinte, que a mulher do patriarca era limitada à vida familiar, ou seja, ela vivia para aquela família, ela tinha que ser aquela pessoa reservada, aquela pessoa que como eu posso dizer, tem acesso somente aos parentes e algumas vezes aos padres, né, a questão da igreja, e homens de igrejas, eram bastante reservadas. Aí aqui a gente vai falar mais ou menos sobre as múltiplas formas de violência, né, contra a mulher e os variados aspectos. Então, assim, Ravassola, ele destaca a violência como sendo um fato violento, cometido por parceiros. No caso, assim, a violência, particularmente, é cometida pelo seu esposo, né, pelo companheiro, no caso, de um relacionamento muito afetivo. Ela não fica apenas só no ambiente privado. Ela passa, ele aborda que ela passa a ser, sim, de um ambiente público, de um ambiente urbano. Então, ela não fica apenas dentro de casa. Infelizmente, está passando a sair do âmbito do lar, né, das pessoas, das mulheres. E, tal modo da violência, Costa destaca que são as violências. Durante essa pesquisa, eu não sabia da quantidade de violências que tinha. Então, foi muito prazeroso descobrir que existe violência psicológica, a violência que a psicológica é aquela que mexe com a questão da mulher, psicológica da mulher, de fazer um xingamento, de fazer um tipo de ofensa que aquela mulher se sinta mal. Tem a questão também da violência física, que infelizmente são com tapas, chutes, beliscões, chegando até ao uso de instrumentos mesmo, perturbantes ou armas. É a questão emocional, né, que mexe com o emocional da mulher também, é como se fosse quase uma psicológica, mas mexe com o emocional, ele está ofendendo ela, está dizendo que ela ou engordou, ou não está fazendo as coisas corretas como deveriam, ou seja, afetando. A patrimonial, que foi chamada a atenção, porque é um tipo de violência em que a mulher tem algo dentro da sua casa, ou algo dela, que ela tem aquele amor, aquele apego, e infelizmente existem alguns homens que usam disso para poder chantagear, pegar alguma coisa dela, ou essa possada de alguma casa que ela tenha, ou que essa possada de algum bem, certo? Então esse seria o tipo de violência patrimonial. A moral, que vai estar julgando a pessoa, a forma de julgamento, você é isso, você é aquilo, então vai estar agredindo a moral da pessoa. E a sexual, infelizmente, muitos homens atuam, né, de forma a praticar esse tipo de ato sem que muitas das mulheres sejam afim ou permitam. Aqui a gente está vamos compreender os motivos que levam a vítima a permanecer no agressor, que é o que a gente defendeu, né, de certa forma. Por quê? A gente ficava naquela, por que essas vítimas continuam com eles? Então, a gente vê aqui que Fontana e Santos, 70% das mulheres em situação de violência cometida por seus parceiros permanecem ligadas aos mesmos. Então, é um número já bem razoável. E Dias fala os mais variados motivos que levam a vítima a não denunciar o agressor no primeiro momento de violência. Que no caso, a gente viu o seguinte, que eu vou falar agora. Essas mulheres, infelizmente, elas não deixam os seus agressores por questões de renda familiar, por ter uma baixa renda, por elas dependerem deles, muitas vezes, ou por ter uma baixa escolaridade, elas têm uma baixa escolaridade e não têm um acesso melhor a um emprego ou alguma outra coisa do
casou é para permanecer e tal. Então, assim, tem a renda, tem o filho, tem a questão de manter o casamento. Muitas delas, que eu achei bem interessante, elas terminam por inventar desculpas no momento da denúncia, se caso ocorra, de, não, ele me bateu porque ele está estressado no trabalho, ele está andando muito cansado, ele não fez por querer. E também, depois disso tudo, tem aquela fase de reconciliação, né, que é a fase em que ele diz que está arrependido e que ela, por não querer por mal, por não querer encerrar o casamento, termina acreditando e ficando naquele ciclo repetitivo de violência. Pode passar, só. Aí aqui vem a parte da contextualização do assistente social, né? Então, assim, a gente viu também que a questão da violência, ela existe sim, com certeza, no âmbito social, na assistência social, mas Silva, em 2008, ele destaca que é pouco espaço de atuação. Assim, existe algumas... Eu vou dar um exemplo mesmo da nossa ONG. A ONG, a gente começou a perceber essa questão durante o estágio através das terapias que eram aplicadas pela psicóloga e também nos momentos de atendimentos individuais com a assistente social. Então, assim, os relatos durante a terapia foram bem maiores do que os momentos de atendimentos individuais com a assistente social. Porque como tinha psicólogo, advogado e assistente social, muitas vezes relatavam mais a advogada e relatavam mais a psicóloga. Tem também a questão da troca de domínio e submissão. Assim, troca de domínio e submissão, ou seja, o assistente social tem que propor que o domínio e a submissão saia para que possa entrar a igualdade e a liberdade, né? Em prol da diminuição de violência dessas mulheres para os seus parceiros. Tem também a questão da intervenção no fortalecimento da família. A assistente social deve atuar fortalecendo a família, incluindo na rede de proteção, serviços públicos, né? A questão, aí se inclui direcionamentos para o CRAS, que é o sistema básico, né? Como também em algumas especialidades o CREAS, se necessário, que é o sistema especial. E também aqui atua na prevenção da eliminação da violência, seguindo códigos de ética dos assistentes sociais, entre outros, porque se a gente realmente for citar, infelizmente não vai dar tempo. Pode falar. Para dar continuidade, eu vou falar um pouco do estudo, tá? Foi na casa de passagem, Ana Vasconcelos, que surgiu na década de 80. A primeira unidade foi fundada em 89, no qual elas atendiam aquelas meninas que viviam em situação de rua, aquelas meninas abandonadas nas ruas do Recife e do Recife. A partir de 94, foi direcionado seu olhar não só para aquelas meninas, e sim para aquelas pessoas, e sim para os jovens, adolescentes, que viviam e suas famílias que viviam em situação de vulnerabilidade social. No ano de 2012, 2013, onde nós fazemos parte da Casa de Passagem como estagiário, como o Júnior acabou de relatar, ela era patrocinada pela União Europeia, tá? Pelo projeto Direitos Cidadãos, onde elas ofereciam cursos profissionalizantes e serviços especializados, como ela tinha acabado de falar, que é advogados, psicólogos e assistente social. Atualmente, no ano de 2014, quem passa a Misericórdia é uma ONG alemã voltada à prestação de serviços de assistência à pobreza, tá? E eles atuam em escolas, na atualidade, e associações, através da articulação de oficinas, palestras e também visitas domiciliares com aquelas pessoas que vivem se evadindo dos cursos. Aqui eu vou falar da metodologia, como eu vou falar da pesquisa qualitativa e quantitativa, descritiva, tá? Quando a gente não pode se invadir muito aí, a realização das pesquisas se deu através de observação de atendimentos individuais. Esses atendimentos eram com as assistentes sociais, assistente social de lá da ONG, do Peixinho, tá? E também com as terapias comunitárias, como Júlia falou, é a terapia comunitária, onde elas faziam aquelas rodas de conversas, onde elas se sentiam mais à vontade para falar dos seus problemas. Também constatamos
contendo 15 perguntas, onde de 1 a 7 foram obtidas características sociodemocráticas, como idade, estado civil, renda familiar, escolaridade, etc. E a de 8 a 15 foi direcionada ao tema de violência, tá? Conjugal. Também teve uma entrevista com 15 mulheres a partir de 18 anos, que lá ela fazia esses cursos profissionalizantes, como doce e salgado. E dessas 15 mulheres, 5 delas informaram já sofrer algum tipo de violência. Aqui eu vou fazer um breve relato das questões de 8 a 15, realmente mais para o tema mesmo, porque como o Barbosa disse, a de 1 a 7 foi só questões mais demográficas. Né? Então, aqui a oitava foi perguntado se ela sofreu violência, 8 negaram, 6 confirmaram e uma não deu resposta. Na questão 9, os tipos de violência, 9 não sofreram, 3 relataram sofrer física, 2 psicológica e uma verbal. Na questão 10, foi que elas sofreram violência. Então, 5 negaram, 4 relataram sofrer há mais de 2 anos violência, 2 relataram sofrer de 3 e 4 anos e 2 mais de 5 anos. Quanto à questão 11, se ela reside com o agressor, 5 responderam outros. Esses outros, elas escreveram embaixo que não sofreram violência. Marcaram a opção outros e na opção outros tinha o espaço, ela colocaram, não sofri violência. Uma confirmou, 5 negaram e 4 não deram resposta. Na 12 foi sobre evitado o agressor, que a gente perguntou. Então, a mesma coisa, 7 marcaram a opção outros e botaram, não sofri violência. E 5 marcaram o cônjuge, né? O parceiro delas, que seria a evitado do agressor. Aqui, sobre denunciar o agressor, uma denunciou, né? Foi para o civil, 6 não denunciaram, 6 relataram não sofrer e 2 deixaram sem resposta. Qual alvo procurou? 7 relataram não sofrer, 4 relataram outros. A esses outros, eles escreveram o quê? Família, procuraram família, não procuraram os devidos órgãos. Procuraram família, outros procuraram igreja e outros procuraram no momento me vem, mas foi família, igreja e outra. E uma foi delegacia comum, que procurou a simples, né? Outra procurou uma delegacia especializada para a mulher e 2 deixaram sem resposta. E quanto ao que impede a denúncia, né? O que impedia elas de denunciar? 7 marcaram outros e colocaram não sofri violência. 3 relataram as ameaças, né? Elas não denunciavam a agressor porque se sentiam ameaçadas. 3, por falta de apoio familiar, relataram que infelizmente não tinham apoio da família. 2, medo de ser julgada, certo? E uma por vergonha. Pode passar. Bom, então as considerações finais, a gente viu que é um tema bem fixado no cotidiano, né? É um caso grave, de certa forma, merece uma atenção.
violência patrimonial. Então a gente sempre procurou botar as mais corriqueiras, né? Acho que a gente, acho que as mais citadas, que é sexual, emocional, entre as que estão no questionário. Tá? Tudo aí? Mas a sexual acho que ela está. Tá, não? Deixa eu ver. Tá, não? Tá. Tirar dúvida. Também fica mais alto. Pronto, a questão sexual realmente foi erro de digitação, a gente realmente não botou, esqueceu, teve essa falha, a gente simplesmente não colocou. Aqui, por que essa imagem, né, a imagem que estava ali expressa? A gente botou porque eu acho que durante a pesquisa toda a gente viu a questão do silêncio, né? A questão do silêncio é uma coisa muito, atrasa muita coisa, infelizmente. Muitas dessas mulheres que se calam, que silenciam, estão ali perdendo tempo de conseguir se expressar na delegacia, ou de repente falar para alguém mais próximo, porque muitas delas não conseguem nem falar para as pessoas mais próximas. Silenciam. E uma parte que a gente não citou devido ao tempo, em que termina eles fazendo um pacto. Ele diz: você não conta nada para ninguém, que eu não bato em você. Então, o próprio casal termina pactuando desse silêncio. É como se fosse uma forma de ameaça. Então, a gente resolveu colocar essa expressão, essa imagem aí, que eu acho forte, por conta disso, do silêncio que essas mulheres vivem, muitas vezes são obrigadas a silenciar para não continuar a apanhar, para não continuar a sofrer. Certo? E se a gente tem consciência do papel da assistência social, entender a vítima da violência. Sim, porque a gente vivenciou muitos atendimentos da assistência social. Hoje sim, a partir desse trabalho que a gente fez, a partir do estágio, a gente tem essa consciência. Justamente. Também nas terapias comunitárias, que lá eles eram feitas terapias comunitárias e algumas relatadas. Inclusive, teve questões de mulheres, né? Que a gente realmente se envolveu mesmo, chegou a fazer visitas auxiliares na casa dela, agora de forma, claro, que não transpassasse para o companheiro dela, que a gente estava acompanhando o caso, né? A gente foi, ela pediu, essa mulher, por exemplo, foi uma das pessoas que a gente mais acompanhou, porque ela tinha questão de uma filha grávida, que ela não tinha contado ainda para o companheiro, por medo. O filho vivia sendo mudado para fora de casa, ele não dava as coisas para dentro de casa, ou seja, vivia omisso, as coisas faltavam muito dentro de casa, sem falar das agressões que ela sofria, que no caso ela não citou em momento nenhum física, mas eram morais. Vivia esculhambando, vivia gritando, vivia ferindo a moral dela. Então, assim, a assistente social que atuou com a gente, que foi a Carolina, foi perfeita. Perfeita. Ela sabia escutar, deixava a mulher à vontade, a pessoa à vontade, a pessoa relatava o que estava sentindo, e a partir daí sim ela norteava os caminhos que o assistente social deve fazer, deve levar essa mulher. Foi um dos que a gente citou ali, de fortalecimento da família, de inclusão dessas pessoas, dessas mulheres, nos programas, né, nas redes de proteção.